dia! Seja bem-vindo a mais um Revista CPT, aqui no canal CPT, o canal oficial da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nesta sexta-feira, dia 19 de maio, com muita alegria, eu e o pastor Arno Bessa sempre trazendo aí o conteúdo edificante. E hoje vamos continuar seguindo aí a nossa série de estudos do Caderno do PEN, programa de evangelização e mordomia cristã, que eu tenho aqui em minhas mãos. Ó, quem está acompanhando a nossa transmissão pelo Face, pelo YouTube, e não adquiriu ainda o seu caderno de estudos do PEN, é só entrar lá no site editoraconcordia.com.br. Por apenas R$6 você adquire esse conteúdo bem edificante aí para a sua vida espiritual. Para quem está acompanhando a nossa programação, né? Sabe que a gente já começou trabalhando aí esse caderno de estudos bíblicos, que tem como tema esse ano a vida cristã em diferentes lugares e situações. Já trabalhamos a temática aí sobre viver em Cristo dentro de casa, onde começa aí toda a nossa vida espiritual. Depois, na semana passada, trabalhamos Vivendo em Cristo nos estudos e no trabalho com o pastor Ismar Pins, que foi autor aí do estudo. E hoje nós vamos falar sobre viver em Cristo no culto, com o pastor Jorge Felten, de Estância Velha, que está aí com a gente. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a saudação com o pastor Jorge. Mas antes disso, né, a gente vai até a Inglaterra com o nosso co-apresentador, pastor Arno Bessel. Bom dia, pastor! Bom dia, Luana. Bom dia, nosso querido convidado, pastor Jorge. E também o nosso bom dia a todos os nossos amigos do canal CPT. Ontem, quinta-feira, foi o dia em que a Igreja Cristã lembrou a ascensão de Jesus, e talvez alguns de vocês tenham tido oportunidade de participar em algum culto. Se não, o domingo não está longe, certamente terá a oportunidade de estar em sua igreja, ou talvez no sábado. Em algumas congregações os cultos são no sábado. Aproveite a oportunidade e participe, que será uma grande bênção para você. Boa lembrança aí do pastor Arno, né? Inclusive, combinando tudo a ver com a temática que a gente vai falar hoje, né, pastor? Afinal de contas, deixa eu até falar direitinho o nome do título desse estudo, né? Que eu falei Vivendo em Cristo no Culto, porque vinha na sequência, né? Em casa, dentro de casa, no trabalho, nos estudos. Mas o título desse estudo é Culto, onde Cristo vem a nós para vivermos nele. Então, depois aí de a gente celebrar a ascensão do Senhor, nada melhor do que a gente poder bater um papo, né, sobre esse assunto. E, aliás, a gente quer saber de você também. Coloca aí nos comentários, tanto no Facebook quanto no YouTube, como que você, se você tem feito os estudos do Caderno do PEN também, né, e como você vivencia isso, né, a sua vida espiritual também no culto, a importância de estarmos no culto. Isso também a gente vai estar abordando no estudo de hoje. Também lembrando, né, os nossos apoiadores culturais, a gente já falou da Editora Concórdia, que está há 99 anos publicando a palavra que permanece. Você confere este conteúdo do Caderno de Estudos Bíblicos, mas muito outros materiais você acessa, você confere acessando a loja virtual editoraconcordia.com.br. Também contamos com o apoio cultural da Hora Luterana, a sua parceira na missão de Deus. E a gente está no mês de maio. Ainda dá tempo de você ter acesso às reflexões diárias do devocionário 5 Minutos com Jesus para esse ano, né? O devocionário 5 Minutos com Jesus, que tem mensagens aí para os 365 dias do ano. E é muito fácil. A Hora Luterana tem duas opções incríveis para você escolher. A assinatura trimestral no valor de R$ 45 por ano. Você recebe 4 exemplares do devocionário no formato trimestral diretamente na sua casa. Ou você pode optar também pela assinatura digital, onde você pode acessar a qualquer momento as mensagens diretamente no seu celular ou computador por apenas R$ 3,50 por mês. Você também pode estar compartilhando para outras pessoas, né? Nossos grupos de WhatsApp de amigos, família, congregações, enfim, você pode estar compartilhando aí essas mensagens para continuar também edificando a nossa vida espiritual. Muito bem, vamos então até a Estância Velha fazer a saudação com o nosso convidado de hoje, pastor Jorge Felten. Acho que é a primeira vez aqui no nosso canal CPT, né? Seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Luana. Bom dia, pastor Arno. Bom dia a você que está nos assistindo ou nos ouvindo. Uma alegria estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouquinho desse estudo da Palavra de Deus, que é tão rico, né? Sempre que a gente abre a Palavra de Deus, muita coisa vai pipocando e, infelizmente, a gente tem um tempo limitado, né? Mas vamos aproveitar bem esse tempo e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, que é o coração da igreja cristã, que é o culto, né? A coisa mais importante que uma igreja pode trazer para a sociedade, enfim, para a criação de Deus, é essa parte do culto. Muito obrigado novamente pelo convite de estar aqui nesta manhã.
A gente que agradece a sua disponibilidade de estar aí com a gente, poder também estar compartilhando aí com a nossa audiência seu conhecimento, né? Um pouquinho mais aí dos bastidores também desse estudo bem especial do Caderno do PEN. Vou deixar o pastor Arno fazer a saudação com o nosso convidado também. Bom dia, pastor Jorge. Muito prazer conhecê-lo, apesar de que não seja em pessoa, mas é bom vê-lo aí na tela. Estamos aí aguardando as suas colocações e tenho certeza que serão de grande contribuição para nós próprios e para tantos outros que irão assistir ou ouvir a esse programa. Bacana, viu só, Muito pastor bem, Arno? obrigado. Além do programa, o Revista CPT ser um momento aí de reencontro com muitas pessoas que o pastor Arno costuma reencontrar aqui, mas também conhecer, né? Um pouco aí dos nossos pastores da IELB. Afinal de contas, tantos anos o pastor lá na Inglaterra tem essa oportunidade, né? É verdade. Eu estou numa geração mais adiantada, para não dizer mais velha, então é um prazer de conhecer os mais jovens, né? E tem muitos na IELB a quem eu jamais encontrei. Então, se a gente pelo menos pode vê-los na tela, é uma grande alegria. Bacana, bacana. E legal ver esses pastores mais novos, né, pastor, também contribuindo tão especialmente para a nossa igreja, como produzir os estudos também do Caderno do PEN, né? A gente, quando fez a entrevista com o pastor Fernando, para dar início aí à série, falando como é que se constrói tudo isso, como todo o processo de produção do caderno, é ver, né, pastores também mais novos na igreja poder passar o seu conhecimento, a sua experiência, ainda mais nesse novo formato do caderno que a gente sempre vem destacando aí, né, com esses destaques especiais, com essas ilustrações. Acho que a gente já pode até começar falando, né, pastor Jorge? Eu achei bem interessante, assim, né? Todos os estudos, ele tem essa ilustração que nos ajudam a até entender melhor, compreender melhor a palavra de Deus e também, muitas vezes, a nos identificar com essas histórias, né? E a história que o pastor Jorge traz no estudo dele é justamente uma que eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Sobre ter o compromisso, a disciplina, os horários ali para não perder o ônibus, né? Acho que você traz essa questão, né? De uma senhora que está lá na parada de ônibus, esperando o ônibus, e o que aconteceria, né, se ela não tivesse lá na hora marcada para pegar o ônibus para ir para o trabalho, enfim. Fala um pouquinho sobre isso, né? Sim, eu acho que isso é uma das coisas mais encantadoras assim da Bíblia ou dos assuntos da religião cristã, é o fato de a gente conseguir conectar com tanta coisa, assim, com tanta coisa do dia a dia, né? E eu trouxe justamente essa história, que eu acho que é a história de que o povo brasileiro passa, né? Como bem a Luana comentou antes ali. Eu trouxe a história da Dona Lourdes, então. Dona Lourdes, ela é aposentada, mas ela continua trabalhando, porque ela precisa complementar a sua renda, né? Então, todas as manhãs ela acorda bem cedo, pega o mesmo ônibus para o seu trabalho, faz seu café, enfim, vai para a parada enfim, como ela sempre pega o mesmo ônibus, o motorista já conhece ela. Ela não precisa nem fazer o sinal, ele já para, né? Então, naquele dia específico, ela chegou meio em cima do laço, assim, mas conseguiu entrar no ônibus, sentou lá no seu banco preferencial, e todo mundo meio que se conhece, né? Porque todo mundo pega sempre o mesmo ônibus, todo mundo sabe mais ou menos quem vai entrar, onde e onde é que vai descer também. E quando ela entra, ela senta e no caminho ela vai pensando assim, né? E se eu não tivesse isso? E se eu não tivesse essa possibilidade de pegar esse ônibus, né? Se eu tivesse me atrasado, imagina, se eu tivesse que ir a pé para esse lugar, eu não teria condição de ir. E eu acho que esse é um ponto que a gente pode parar para pensar, né? O que que ia mudar na vida da Dona Lourdes se ela não tivesse pego esse ônibus? Né? Muitas coisas. Ela teria que ou tentar achar um outro jeito de ir, dependendo do lugar, dependendo do horário, você não tem outra possibilidade de ir, ou ir mesmo em a pé. E como ela mesma fala na história, ela não ia conseguir chegar lá a tempo, não ia dar para ir a pé. E se a gente inverte um pouco a pergunta, o que que aconteceria com o ônibus se ela não consegue pegar esse ônibus no horário? Bom, o ônibus vai seguir o seu caminho, né? Ele vai continuar no seu trajeto, vai pegar as pessoas que geralmente pega, vai largar nos seus destinos, mas nada vai mudar muito, né, com o ônibus. Talvez as pessoas do ônibus vão estranhar, vão achar, ué, o que que será que aconteceu com ela? Não pôde chegar no horário, não conseguiu. O que que será que aconteceu? Será que ela está bem? E hoje nós vamos falar do culto. Portanto, eu acho que um dos primeiros pontos assim que a gente precisa deixar muito bem claro sobre o culto é que Deus
não perde nada se a gente não vai para o culto. Agora, nós perdemos muito se a gente não vai para o culto. Os nossos irmãos na fé também são prejudicados quando a gente se ausenta do culto. Eles ficam preocupados com razão, né? Assim como o pessoal do ônibus ficou preocupado lá com a dona Lourdes, que ela não apareceu. Isso porque no culto o serviço principal não é do ser humano para com Deus, né? Mas sim é justamente o contrário. O principal servir é de Jesus, ele que vem nos servir. É justamente ali, naquele tempo, que ele vem nos servir, onde ele vem para a gente viver nele, como diz o nosso título, né? E a partir desse servir de Deus, que a gente também pode servir o nosso próximo e também ser servido por ele. É como se fosse aquela velha ilustração do carvão ali, né? Da brasa. Foi atiçada pelo fogo, e se a gente mantém a brasa perto uma da outra, ela se mantém aquecida por mais tempo. Agora, se a gente separa as coisas, as duas brasas são prejudicadas, né? Embora o fogo possa continuar sendo fogo, né? Assim é com Deus e com o culto. Não é Deus que perde com a nossa ausência no culto, né? Somos nós. Então a pergunta é: quem em sã consciência iria querer se prejudicar? Quem que sabe da importância do culto vai optar e dizer assim: não, eu não quero, eu não preciso ir no culto, né? Acho que Eu falta acho um que pouco isso, essa noção, né? com certeza, eu acho que esse é o ponto, né, pastor, é a gente ter a real compreensão, entendimento do que significa ir ao culto, né, porque a gente sabe também que muitas pessoas, assim, que principalmente as que estão mais afastadas da igreja, né, o principal argumento que elas utilizam, né, de não ir na igreja é: "Ah, por que que eu vou na igreja se o que eu vou receber lá, que é a palavra de eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou receber a palavra de Deus, eu posso fazer isso em casa", né. Então, acho que isso também faz sentido a gente refletir sobre o que que a gente vai estar recebendo, de fato, lá no culto. Além da comunhão, você falou aí da brasa, né, eu acho que isso também ajuda a nos fortalecer, crescer e nos fortalecer na fé também, né. Então, acho que, eu queria que o senhor eu imagino, né, que, o senhor como pastor já deve ter passado por situações assim, né. Eu, por exemplo, da diretoria da minha congregação, muitas vezes a gente faz visitas, né, não só tem a visita pastoral, mas a gente faz visita aos membros, né, principalmente esses afastados com membros da diretoria junto, porque a gente acha que é importante isso. É esse tipo de desculpa, digamos assim, né, de não ir à igreja. Até porque, né, a gente costuma dizer que a igreja a gente vai ao templo, né, porque a igreja são as pessoas, né. Então essa também é outra desculpa, às vezes, que as pessoas às vezes: "Não, mas nós somos igreja, porque, né, não precisamos ir à igreja se somos igreja", né. Acho que isso é importante a gente estar reforçando, ressaltando essa diferenciação. Infelizmente, a gente, como pastor, ouve realmente muitas vezes isso em visitas, né? Tenho certeza que o pastor Arno também já, quantas vezes já ouviu isso, né? A gente ouve assim: pastor, olha, eu não vou no culto, assim, mas eu amo a Deus, né? Eu tenho Deus como minha coisa primeira, assim. Eu leio minha Bíblia em casa, eu faço as minhas orações, eu escuto sempre as coisas que vocês mandam lá no grupo, lá, aqueles devocionais, escuto. Então, eu acho que não preciso, né? Quando eu ouço esse argumento, essa argumentação, eu disse: que coisa boa você ler a Bíblia. Você já chegou naquela passagem lá de Hebreus capítulo 10 versículo 25, e aí eu pego a Bíblia, né? Geralmente, óbvio, né, quando a gente está com visita, a gente sempre faz um devocional, traz a Bíblia. E eu pego a Bíblia para ler, então, Hebreus 10, 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros ainda mais, agora que vocês veem que o dia está chegando. Não preciso nem dizer a cara que as pessoas ficam, né, quando a gente fala isso. Quer dizer, claro, ler a Bíblia em casa é maravilhoso, né? Orar em casa, sozinho, em família, ler os devocionais, ouvir os devocionais, estudos como esse agora que nós estamos tendo em família, em casa, é maravilhoso, é perfeito. Agora, nada substitui o culto. Nada, absolutamente nada substitui o culto. Como a gente falou antes, o culto é o coração da igreja.
né? A própria definição, talvez nós diríamos, do que é a igreja. Se a gente olhar as confissões, eu trouxe aqui o livro de Concórdia, né? Acho que todos conhecem aqui, tem as confissões da nossa igreja, da Igreja Luterana. Foi lançado essa versão em 2021, né? Foi lançado lá pela Comissão Internacional Interluterana de Literatura, né? E um dos principais documentos dentro desse livro, que é a Confissão de Augsburg, no artigo 7, aqui nesta versão que está na página 52, olha como é que ele define igreja. Igreja é a congregação de todos os crentes, entre os quais o evangelho é pregado puramente e os santos sacramentos são administrados de acordo com esse evangelho. Quer dizer, ali na igreja, nesse culto, no templo, como é que nós podemos dizer, né? No culto, esse que nós estamos debatendo agora, depois nós podemos também debater um pouquinho o que a gente quer dizer por culto, né? Mas dentro desse culto, dessa cerimônia, desse momento, é onde nós temos os meios da graça. E meios da graça nada mais são do que um termo bonitinho para as formas com que Deus nos alcança as coisas que Jesus conquistou por nós, né? E ele faz isso por nós. E ali a palavra de Deus também não só é lida, como é pregada pelo pastor, explicada, proclamada para pessoas. É ali nesse culto que os sacramentos são administrados, o batismo, a Santa Ceia. Ali, nesse culto, que o perdão dos pecados é dado mediante o arrependimento e a fé em Jesus, né? E talvez alguém ainda vai dizer, bom, mas eu fui batizado, então tá tudo certo, tá tudo tranquilo. E eu preciso deixar bem claro isso, o batismo ele é válido para a vida toda, nós queremos em um só batismo, né? Como a gente diz no Credo Niceno, um só batismo para a remissão dos pecados. Mas se a gente vai olhar quando Jesus fala sobre o batismo, especialmente lá naquele último capítulo de Mateus, né? Mateus 28, versículo 19 a 20, uma frase super consoladora, uma frase muito linda dita por Jesus, Mateus 28, capítulo 28, versículo 19 e 20, diz assim: portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. Depois a gente vai se perguntar como? Batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não para por aí, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. Vem a lembrança maravilhosa, né? E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vejam, o que é claro aqui é que Jesus quer continuar ensinando as pessoas. Sim, o batismo é válido e é um só para a vida inteira. É ele que nos dá essa fé. Agora nós precisamos alimentar essa fé, para que essa fé possa crescer. E meios pelos quais a gente pode alimentar essa fé são nos dados através do culto. Deus é que nos dá através do culto. Se a gente olhar o famoso versículo sobre o, enfim, o batismo, de novo, no fim, né, antes de subir aos céus, inclusive nós lembramos ontem, né, dia da Ascensão, na quinta-feira, nós lembramos do dia que Jesus subiu ao céu. E um pouquinho antes de subir ao céu, Marcos, o evangelista Marcos, diz o seguinte, ou registra o seguinte, que Jesus disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a toda pessoa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É muito claro para Jesus. Jesus quer continuar ensinando as pessoas pela sua palavra. E a menos que nós vamos dizer assim, ó, eu não preciso mais aprender nada de Jesus. Eu já sei de tudo. Aí nós não precisamos ir no culto. Agora, se nós com humildade dizemos assim, olha, eu preciso aprender muita coisa, que a gente é honesto com a gente mesmo, né? Eu preciso aprender ainda muito com Deus. Eu preciso ser consolado muito por Deus. Então, a gente não tem por que não ir ao culto. E também, talvez nós podemos nos Sempre tem perguntar a assim, aprender, né? claro, como é que não vai ter? E aí eu gosto de perguntar Até assim, os tá, mas e... pastores, né? Também precisam, com Mas, certeza você estudou aí para poder fazer esse estudo também, né? Para disponibilizar aí para a igreja. Então, acho que
né? Ninguém é conhecedor de tudo na vida e a gente tem que aprender. Mas já que eu te interrompi, eu queria fazer um comentário. Você falou aí sobre, né, a orientação de Jesus para que os apóstolos fossem a todo o mundo, né, todas as nações e pregassem o evangelho. Me lembrei do nosso próprio lema, né? Cristo para todos. Ele vem, acho, também, né, dessa orientação aí de Cristo. Então, acho que a gente também tem que estar lembrando, né? E assim como a gente é convidado aí a reviver o nosso batismo diariamente, aplicar o nosso batismo diariamente na nossa vida cristã, é a gente lembrar também do nosso lema como igreja, que é uma orientação de Cristo, né? De levar, de proclamar o evangelho para todas as pessoas, né? Com certeza, e um instrumento poderoso nisso é o culto, né? O culto ele não é para as pessoas de dentro, o culto não é só para as pessoas de dentro, né? O culto é uma arma, não quer dizer arma, mas assim, é um instrumento poderoso de missão, né? Claro, as pessoas têm que estar nesse culto, nós temos que convidar, enfim, nós podemos falar um pouco mais sobre isso também. Agora, a questão para mim, assim, que me bate muito forte, assim, né? Que filho que diz assim, eu amo muito meu pai, minha mãe, e eu tenho a possibilidade de ir visitá-los, né? Ir na sua casa e receber lá aquele churrascão, aquela feijoada que só eles fazem. E não vai, e opta por não ir. Assim eu fico perguntando, aquelas pessoas que dizem assim, não, eu acho Deus super importante, eu acho que Deus é a coisa mais importante, mas não vão à sua casa, mas não estão dispostos a receber. Vejam, isso é até difícil de pensar, né? Ou as pessoas têm uma compreensão muito errada do que é o culto, e aí é importante a gente inverter essa chave, dizer o culto, quem nos serve é Deus, ou então as pessoas estão querendo se prejudicar mesmo, né? Quem não quer, quem diz que ama os seus pais, tem a possibilidade de visitá-los e não visita. Assim, quem ama a Deus e não vai à sua casa, não vai receber aquilo que ele quer dar a cada um de nós, né? Fica aí de reflexão. Pastor Jorge, a participação nos cultos, certamente, ela tem muito a ver com as prioridades que as pessoas têm em sua vida. E, junto com isso, a compreensão o que é o culto, né? Porque me parece que, em muitos casos, quando se pensa em ir à igreja, talvez as pessoas elas têm a impressão que elas estão apenas cumprindo um dever, não? E são chamados a cumprir um dever. É algo que eles têm que fazer. E no seu estudo eu gostei muito porque acho que colocou muito claramente isso. Em primeiro lugar, o culto é Deus nos servindo. Imagina, Deus tem uma riqueza tão grande de coisas absolutamente maravilhosas a nos oferecer. Ele as oferece em palavra, em sacramento. Ele diz, aqui está tudo de graça aqui, né? Venha, você vai ser servido, né? Se nós transportarmos isso para o nosso dia a dia, por exemplo, se alguém vem à nossa casa e diz assim, olha, aqui está um presente maravilhoso para você, e você não atende a porta, você não vai lá e não recebe esse presente, né? De forma semelhante ao culto, né? Eu acho que cabe bastante a nós, né, liderança da igreja e pastores, enfatizar muito isso. O que é o culto, né? É Deus nos servindo. E no seu estudo isso fica muito claro. E quando digo no seu estudo fica muito claro porque você pega essa base na palavra de Deus. E um dos textos bíblicos aí abordados é esse de Atos dos Apóstolos, quando nós vemos, não muito depois, que Jesus subiu aos céus, já a partir do Pentecostes, eles colocam em prática isso, né? O apóstolo Pedro está lá anunciando a palavra, né? E ele tinha a sua audiência. E talvez seria interessante explorar um pouquinho esse texto que no próprio estudo e verificar os pontos chaves que nele estão. Com certeza. Então, vamos lá. Foi delimitado esse texto aí de Atos 2, né? Do versículo 38 até o 42. Então, eu vou fazer a leitura, como eu fiz antes também. A Bíblia que eu tenho aqui na mão é NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, né? E aqui nós temos, assim, algumas dicas poderosas do que é, o que é esse culto, ou como é que ele era formado, que partes a gente tem ainda preservadas hoje, qual que é, vamos dizer assim, o esqueleto base, né, de um culto. Atos 2, do versículo 38 até o 42, diz assim: Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo
para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Pedro continuou a dar o seu testemunho e, com muitas outras explicações, procurou convencê-los, dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. Aqui você tem um relato bíblico fantástico do que é o culto, né? Vocês têm aí as partes, né? Você tem, por exemplo, o batismo, já começa com o batismo ali, né? Arrependa-se, então o batismo está conectado com arrependimento, com perdão dos pecados. Já no versículo 38 você tem isso. Depois, você tem o sermão de Pedro, vamos dizer assim. Com o testemunho do Pedro, as pessoas recebiam então essa mensagem, essa proclamação da palavra. Isso não se tem em casa, isso não se tem sozinho. Há um caráter da pregação, do sermão, que é um caráter de, 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 de algo que é pregado a mim. É uma coisa que eu não tenho lendo apenas a Bíblia, é algo que foi pregado, foi colocado para mim, né? Então, aqui no versículo 40, você tem Pedro falando, dando seus testemunhos, justamente pregando, né, para aquelas pessoas. Você tem depois também a comunhão entre os cristãos, entre os irmãos, né? No versículo 42, você tem as partes principais ali, né? Você tem a comunhão entre os irmãos, a Santa Ceia, você tem a oração, né? Talvez aqui nós pudéssemos estipular, talvez, o que faz parte de um culto. O culto precisa ter essas coisas. E talvez a gente esteja muito atrelado. A igreja tem conversado bastante sobre esse assunto, né? Da liturgia, ou seja, da ordem do culto. Isso é muito bom para a igreja, vai ser muito salutar a gente conversar sobre isso. É E verdade, aqui nós pastor. temos alguns indícios, né? Inclusive, você traz ali um dos QR Codes, né? O senhor traz aí a ordem do culto principal, né? Para que as pessoas. Porque, claro, a gente tem muitas pessoas que estão acompanhando a nossa programação que são luteranas, mas a gente sabe que tem outras que não são. Acho que isso é legal a gente falar um pouquinho também, né? Sobre o que é a liturgia, porque ela é bem forte na nossa igreja, né? O que significa isso? Da onde que ela vem, né? Em que ela está baseada a liturgia? Você trouxe aí já, claro, Atos dos Apóstolos aí que traz um pouquinho né, dos componentes, dos elementos do culto, mas principalmente assim, como é que funciona assim nas igrejas cristãs, se ela é para todas as igrejas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, explicasse um pouquinho isso. Isso. A nossa liturgia, ela é fruto histórico, né? Você não tem, por exemplo, na Bíblia, uma ordem prescrita por Jesus dizendo assim, ó, comece com a saudação, daí você vai para a invocação, depois você vai para a confissão de pecados. Isso não tem na Bíblia. Então, é algo que a gente chama na teologia de um assunto adiáfora, né? É uma coisa que não está prescrito na Bíblia. Agora, há alguns princípios, né? E o principal, talvez, algo que permeia assim o culto é aquela ideia do apóstolo Paulo que ele defende em 1 Coríntios da ordem e da decência. Então o culto tem que ter ordem e ter decência. Agora a ordem específica, se é antes, se é depois, tudo é debatível, tudo dá para a gente trazer significados. A gente não pode simplesmente fazer uma coisa porque sempre foi feita ou simplesmente porque me deu vontade. Você tem que ter um motivo para colocar, para mexer e tal. E na nossa igreja nós temos, então, tradicionalmente, na IELB, na nossa igreja luterana, nós temos tradicionalmente duas liturgias de culto, a liturgia 1 e a liturgia 2, e há pouco tempo, então, foi lançado essa liturgia 2 com uma linguagem contemporânea, né? Nós também mantivemos outras liturgias das ordens das matinas, né? Da ordem das vésperas, que também tem sua raiz histórica muito profunda, desde da igreja medieval, nós temos isso, né? O Lutero ele não muda muita coisa do culto da sua época, né? Ele acha assim, olha, está funcionando, então ok, a gente mantém, a gente limpa aquilo que
foi entendido errado sobre culto, mas a ordem a gente mantém, não tem problema, está funcionando. Então, qual que é a orientação? A gente precisa seguir a liturgia 2, ou a gente precisa seguir a liturgia 1? Não, a gente não pode transformar a liturgia num ídolo, né? A gente não pode transformar a liturgia na coisa mais importante, porque, de novo, a coisa mais importante é que Jesus vem nos servir no culto. Ele vem nos servir a partir da sua palavra, a partir dos sacramentos, dos meios da graça, e a gente também pode se servir através da comunhão. Então, isso é o básico de um culto. Segundo aqui o próprio Atos, né? Eles continuavam firmes, seguindo o ensinamento dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão juntos e fazendo orações. E antes nós tínhamos a pregação do Pedro. Então, basicamente é isso. Não há uma ordem fixa e engessada, dizendo assim, só pode ser assim. Não, não é por aí, Uhum. né? Ao mesmo tempo, a nossa liturgia é riquíssima. A gente podia fazer bastante uso e deve fazer bastante uso. A gente pode fazer bastante uso dela, desde que a gente possa ter um tempo de explicá-la, de entender por que que isso está aqui, por que que isso está lá, né? Uhum. Também vale a gente fazer um outro estudo total sobre isso, né? Daria para a gente falar Importante. horas e horas e não esgotaria. Eu acho que até, em função da pandemia, né, que teve muitos reflexos na igreja, eu me lembrei, você falando, eu me lembrei, né, teve alguém uma vez que comentou sobre a questão da oferta, né, ser logo depois geralmente na nossa liturgia, né, depois do sermão vem a oferta e depois vem a Santa Ceia, né. E daí com esse negócio da pandemia, da higienização, né, e álcool em gel e não sei o que e tal, eu disse: "Por que que não bota a Santa Ceia antes da oferta?", né, porque tu tá ali, né, tu vai mexer com dinheiro. Claro que hoje também tem muita gente que faz de outras formas, não só levar o dinheiro lá no prato, no altar, né, porque tem outras formas também de tu contribuir, mas enfim, tem essa questão. E alguém nunca tinha me chamado a atenção isso, mas quando eu ouvi, eu fiquei pensando: "Faz sentido", mas até que ponto pode ser mudado ou não, né. Acho que, isso aí é uma coisa interessante de se pensar. E aí, cara, eu quero que você comente isso também, mas já vou emendar para eu não esquecer. Eu quero que você fale também um pouquinho, porque você fala aqui no estudo, sobre sobre as ações humanas e sobre as ações divinas, né. E ali, por exemplo, quando você traz ali a questão do arrependimento, né, parece que, a gente pode ter um entendimento de que é uma ação humana, que a gente vai se arrepender disso, mas na verdade não é, né. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, né, sobre o que que é, ação humana e ação divina no culto. Bom, tudo, o primeiro, do teu primeiro assunto ali, tudo ele é debatível, né? Eu acho que a única coisa que a gente precisa ter é uma justificativa, para a gente alterar a ordem ou coisa assim, desde que não mexa assim, né, nas coisas principais de um culto, a ordem, a gente vê assim, agora me veio na cabeça, né? A forma com que muitas vezes igrejas no continente africano cultuam a Deus. A gente, pouco tempo aqui em Estância Velha, tivemos o pastor Carlos Winterli falando sobre a igreja de Moçambique, né? E ele trouxe alguns vídeos para nós, assim, para nós é tão diferente isso, né? A gente vai chegar e vai dizer assim, não, isso não é culto, porque não está seguindo a liturgia 2 do nosso. Ah, como assim? Depende o ambiente, depende o lugar. A única coisa que a gente sempre tem que ter em mente é que não pode ser simplesmente por fazer. Nós temos que ter um motivo importante. E outra coisa importante é não. Isso eu aprendi assim um pouquinho com a pouca experiência que eu tenho adquirido assim em igreja, né? Eu sou pastor, sou formado desde 2018, né? Mas atuo como pastor desde 2020. Estava um tempo lá fora nos Estados Unidos fazendo meu mestrado. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é assim não mudar as coisas do nada sem um ensino por trás ou sem um ensino da congregação para que a gente tente ao máximo evitar um choque, né? Ou uma pessoa talvez tropeçar nisso na sua fé e se escandalizar. É claro, Romanos 14 diz lá para a gente aprender com os fortes na fé, mas isso é um processo que leva tempo. Às vezes as pessoas estão fragilizadas na sua fé e acabam achando que, de repente, se mudar alguma coisa, não vai ser culto, né? Então, muito cuidado quando se muda, devemos ter um ensino antes e ter um motivo principal para isso. Ou explicar durante o culto o que vai acontecer. Tudo a gente pode debater, né, nesse assunto. E falando assim sobre as coisas humanas e as coisas divinas, eu acho muito interessante a palavra para culto em alemão.
E eu preciso fazer uma confissão, assim, eu sou meio que um alemão de apartamento, como se diz, né? É um alemão, eu não sei falar alemão, desde criança não fui incentivado. Meus pais falavam alemão, né, desde pequeno, mas eu já nasci na cidade e acabamos não mantendo o alemão. Embora eu tenha estudado um pouquinho de alemão quando eu estava fazendo também o doutorado lá. Mas a palavra, dizem os entendidos, né? A palavra para culto em alemão é o Gottesdienst. E o Gottesdienst, ele traz, numa tradução literal, o serviço de Deus. E aí nós temos uma certa dubiedade, um duplo sentido, quer dizer, como assim serviço de Deus? Quem é que está servindo? É Deus que está servindo ou somos nós que estamos servindo? Em certo ponto, nós podemos responder essa pergunta dizendo sim. Sim, os dois. Num sentido mais forte, claro, é Deus que está nos servindo no culto, a coisa primária, né? Como a gente já viu antes. A gente vem defendendo durante esse estudo que justamente é Deus que vem nos servir. E ele nos dá a chance também, olha que maravilha, de nós oferecermos algo como resposta a esse serviço dele por nós. Então, também é um serviço para Deus. É um serviço de Deus para nós e, de certa forma, alguns aspectos são o serviço de nós, o nosso para Deus. Você tem, por exemplo, os cânticos. Além, claro, também podemos debater quanto cântico ele faz bem para nós também. Quem canta os males, claro, com certeza. Mas também o cântico, ele muito além de simplesmente embelezar o culto, o cântico faz parte do louvor, de engrandecer o nome de Deus no nosso meio. Isso é algo que a gente faz. O momento das ofertas, como foi mencionado pela Luana antes, também é onde a gente dispõe daquilo que é melhor, que a gente tem de melhor para oferecer para que a igreja administre, mantendo essa palavra para ser pregada, porque a igreja também tem contas para pagar, e ao mesmo tempo para que ela possa administrar esse dinheiro, por exemplo, para auxiliar as pessoas que precisam na minha comunidade através da ação social, por exemplo. Então, o culto ele é um serviço de Deus. Em que sentido? No sentido maior, é o serviço que Deus traz para nós, através da palavra, da Santa Ceia, do batismo, enfim, do perdão dos pecados, da bênção, mas também é um serviço de nós, nosso serviço para com Deus, quando nós oferecemos a Ele, então, nossas ofertas de tempo, de dinheiro, de bens, quando nós também nós louvamos o seu nome através dos cânticos, entre outros momentos. Mas a gente não é a última bolachinha do pacote. Um culto, por exemplo, que não tem, por algum motivo não tem música, ele continua sendo culto, porque o culto principal é a vinda de Jesus para nós, para que nós possamos viver nele e o serviço dele para conosco. Pastor Jorge, desculpe. Na língua inglesa tem uma palavra que acho que expressa melhor do que no português também, quando nós falamos em culto, né? É service, né? Às vezes falam divine service, é o serviço divino, e que pode ser entendido, sim, sobre esses dois aspectos, né? É que Deus nos serve e nós também, em resposta, também servimos a Deus através de hinos, através das nossas ofertas, de tantas outras formas que nós respondemos. Eu gostaria de tocar aqui num ponto que pode ser, assim, bem sensível, talvez. Mas eu vejo tão seguidamente, quando se anunciam cultos, ou quando se fazem convites a cultos, ou mesmo no próprio início de cultos, quando se diz assim, nós estamos reunidos aqui para louvar e agradecer a Deus. Claro que isso é um aspecto importante, mas se nós focarmos basicamente só nisso, nós deixamos de lado o principal, que é exatamente Deus nos servindo, né? Então, acho que vale aqui a gente refletir como é que nós falamos às outras pessoas, como nós as convidamos, o que nós oferecemos. Se, por exemplo, uma firma lança um produto novo, ela vai querer deixar muito claro qual é a utilidade desse produto, não é? O que ele oferece, que benefícios ele traz. Da mesma forma, o culto também. Se nós dizemos, olha, vamos nos reunir para servir, para louvar e agradecer a Deus, isso faz parte, mas não é o essencial, né?
Então, acho que convém nós nos examinarmos e reavaliarmos como é que nós transmitimos a ideia do culto, o que é. Né? É divine service, é serviço divino. Ou é Gottesdienst, né? Como em alemão, né? É o serviço em que Deus, é o serviço de Deus, não é? Não sei se talvez tem alguma coisa mais a comentar a respeito disso, sob sua perspectiva. Perfeito, acho que o seu comentário, pastor, foi excelente, né? A gente tem tão pouco, a gente tem tão pouco espaço para trazer uma mensagem e a gente às vezes foca no aspecto errado, né? Ou não, não errado, né? Porque não está errado dizer isso, como o senhor bem fala, mas talvez não é o aspecto principal. E o principal do culto, de novo, é isso, é Deus que vem nos servir. Eu também acho interessante, eu tenho me policiado, assim, né? A colocar, ao invés de colocar, por exemplo, lá nesse convite que a gente faz, ao culto de aniversário. Quer dizer, o que está sendo cultuado? Pode parecer uma bobagem, né? Porque é óbvio que, para nós, o entendimento desse culto de aniversário é que não é um culto ao aniversário, ou que, né? Mas talvez vai transmitir a ideia de que a coisa mais importante ali é o aniversário de uma comunidade, ou o aniversário de um departamento de servas, ou de jovens, ou de leigos, ou das crianças, né? O culto não é disso. O culto ele é de Deus, e eu tenho usado muito esse termo, né? Venha para o culto divino ou para o culto de Deus, nesse sentido de que é Deus que nos serve, mas nós também temos esse outro lado. Então, é muito interessante esse teu comentário, pastor. Eu nesse momento eu não tinha pensado isso, que bom que o senhor trouxe. Mas também eu acho que dá para a gente pensar, né, nesses títulos, que os títulos eles trazem uma mensagem também. Quer dizer, o que é o mais importante num culto com aniversário? Talvez outra coisa seria falar culto com aniversário, ou culto com a lembrança do aniversário de. Aí você enfatiza ainda que a coisa mais importante é o culto, né? E o que vai definir as coisas sobre o aniversário, sobre a celebração de alguma coisa, vai ser o culto em si, né? Até agora a gente vai ter, neste final de semana, um grande culto aqui na Estância Velha. Nós vamos reinaugurar o nosso templo. Ele está parado desde da pandemia, enfim, a gente aproveitou a pandemia para começar uma reforma. É um templo bem antigo. Eu sou natural daqui, eu fui batizado nesse templo, depois fui confirmado também aqui. Nós vamos reinaugurar neste final de semana. Então, não é culto de aniversário, né? É o culto com a lembrança do aniversário, ou não é o culto de reinauguração, é o culto no qual vamos reinaugurar a igreja. Quer dizer, o mais importante ainda é o culto. É o culto. Que bacana que vocês falando, né? Eu me lembrei, pastor Arno Bessel, quando a gente entrevistou o pastor Davi Carnop sobre a Páscoa e as suas oportunidades, e ele comentou, a gente celebrou agora, vocês falando de datas, eu me lembrei, celebramos agora o Dia das Mães também, né? E quinta-feira agora também a Ascensão do Senhor. Naquela oportunidade, o pastor Davi comentou, né, sobre o Domingo do Bom Pastor, às vezes caía o Dia das Mães junto, né? Daí, tipo, fazer o culto em homenagem às mães, mas é o culto do Bom Pastor, então, tipo, tem espaço para tudo, né? E a gente, né, me fez lembrar isso, a gente reforçar qual é o foco principal, né? Porque, como vocês mesmos explicaram aí, né, na nossa liturgia, tem muita coisa, a gente é servido, né, por Deus de muitas formas durante o culto, né? Então, acho que a gente também lembrar que, sim, temos espaço para cultuar a Deus, né? Louvar, agradecer, receber a palavra, né? Estar servido de Deus e também reinaugurar o templo, né, pastor? Então, né? Enfim, temos espaço e como a gente vai convidar as pessoas para isso, acho que com certeza faz a diferença. Você coloca aqui também, né? Sobre essa questão do faz diferença na prática entender o culto como ação divina, né? Então, acho que e isso talvez também possa nos ajudar, porque é uma coisa que eu gosto muito de reforçar aqui na nossa programação também, é a questão justamente dos reflexos, dos impactos da pandemia, né? Porque a gente falando aí, né, sobre muitas pessoas colocam como desculpa ir à igreja porque oram em casa, enfim, né? Tem o seu momento devocional em casa, então não precisa ir para a igreja por causa disso. E eu acho que a pandemia ajudou mais ainda, né? Claro, hoje a gente sabe que muitas congregações já retomaram, assim, as suas atividades quase que normalmente, né? Mas outras não. Então, acho que também isso, né? O conseguir trazer essas pessoas de volta para o convívio, né? Para a comunhão, para receber, né?
o Cristo, né, as bênçãos de Deus no próprio culto. Eu acho que isso aí também pode, né, estar nos ajudando, ter esse entendimento e passar esse entendimento para as pessoas, vai nos ajudar, entre outras coisas, que eu não sei que o senhor pode trazer mais alguma dica aí para a gente poder estar pensando e trabalhando aí com as nossas ovelhas desgarradas, digamos assim. É inegável, né, que a gente sofreu um baque bem grande assim nessa pandemia e a gente quer ver a igreja cheia, abarrotada, saindo gente pela janela, né? Esse é o desejo de todo cristão. Ter aquela fogueira com bastante brasa, para a gente ficar bem quentinho agora, especialmente aí que está chegando o inverno, a gente começa a ter manhãs mais frias aí, né? Aí é bom trazer essa imagem assim de ficar quentinho um com o outro. Mas, sei lá, eu acho que algumas igrejas talvez sentiram mais do que outras, né? E é importante dizer que os cultos online, eles foram uma bênção, e em alguns lugares eles ainda são uma bênção porque são mantidos ainda. Eu me lembro que na pandemia, eu podia, por exemplo, assistir um culto de um colega que eu não via há muito tempo, ou mesmo nunca ouvi falar. Hoje a gente, por falar em tecnologia, no início a gente falava, né, pastor Arno, que a gente não se conheceu, então, quer dizer, agora, através dessa desse nosso estudo, a gente consegue se conhecer pessoas que a gente não conhecia antes. Mas nós precisamos lembrar que esses cultos, assim, online, eles foram uma exceção. Eles foram uma exceção de um tempo difícil de pandemia. E que o culto online, ele não substitui o culto presencial. Eu sou capelão aqui no colégio Distância Velha, Colégio Luterano Arthur Conrad, e a gente sentiu isso também nas aulas. Quem não sentiu isso nas aulas? A diferença que é uma aula online e uma aula presencial. Assim também é com o culto. O culto, ele foi uma exceção, foi uma coisa que a gente precisou fazer assim, né? E hoje em dia se mantém, eu acho ótimo que se mantenha, porque chegou em lugares que a gente nunca imaginou que ia chegar. E continua chegando, né? Mas alguns aspectos do culto, infelizmente, eles se perdem nesse culto online, né, que a gente teve que fazer durante a pandemia. Sim, a palavra de Deus continua sendo pregada, nós temos ali a oração, oramos com o pastor, ouvimos a pregação, nós temos a confissão, o perdão dos pecados, mas esse aspecto dos sacramentos, eles não são possíveis acontecer através do online, né? Ninguém pode ser batizado à distância. Ninguém toma a Santa Ceia de casa, ou não deveria. Então, se o online é a única coisa mesmo, a única forma mesmo de você acompanhar o culto, o que realmente pode acontecer, muitas situações são assim, que bom que a gente tem essa opção. Agora, se nós temos a possibilidade de ir para um culto presencialmente, nós não devemos deixar de lado esse aspecto tão importante do dia do descanso, que é o ir à igreja. E a Luana pediu assim de dica, né? Nada, não temos nada assim, um manualzinho, né? Bom que seria, bom que fosse. Mas eu acho que olhando para trás, olhando para a igreja primitiva lá, para a igreja de Atos, você tinha pessoas de milhares se juntando, né? A gente leu há pouco tempo ali, 3.000 se juntaram. E uma das formas que eles mais usavam para isso era o boca a boca, né? O convite dos membros. E eu enfatizo muito isso do convite dos membros, porque o pastor a gente sabe que sempre vai convidar, e talvez algumas pessoas não vão se sentir, vamos dizer assim, especiais pelo pastor convidar, porque eles vão pensar assim, o pastor está me convidando porque é o trabalho dele, ele precisa convidar as pessoas. Agora, é diferente quando um irmão na fé, talvez alguém que a gente nem tenha tanto contato assim, vem e nos convida a estar lá naquele dia. Para esse culto de domingo agora, nós estamos tentando enfatizar bastante isso, dos membros se convidarem, para a gente ter essa igreja lotada, assim, de gente realmente está saindo pela janela, né? A gente sabe que quem chama é o Espírito Santo, quem convence uma pessoa a ela vir ao culto, a ouvir a palavra de Deus, é o Espírito Santo total. E ele usa os meios que ele quer. E os meios que ele quer, muitas vezes, somos eu e você. Portanto, talvez você esteja esperando que o pastor convide as pessoas.
mas talvez Deus está te chamando a tu convidar elas a estarem no culto. Acho que talvez essa é uma dica valiosa, assim. Os membros se convidando para estar lá, no culto naquele dia. Verdade, boa lembrança aí do pastor. Eu tinha comentado antes, né, sobre as nossas visitas que a gente faz como diretoria também, junto com. Porque os membros precisam disso, eles precisam saber que eles também são queridos, né, os irmãos na fé sentem a falta dele. Antes a gente, voltando lá para a ilustração do ônibus, né, você comentou ali, né, que a dona Lourdes, se perdesse o ônibus, as pessoas que ela tá. Que estão ali, que têm contato diariamente, vão sentir falta dela. Eu me lembrei na igreja também, né? A gente tem essa. Não sei se lá na Inglaterra é assim, pastor Arno, mas aqui, em muitos lugares, eu sei que é assim, né? As pessoas têm meio que o lugar marcado lá na igreja, né? O seu banco de preferência, digamos assim. E se falta aquela pessoa no culto, a gente sente, né? Tipo, que o banco aquele ali é da família tal e não tá ali, né? Então a gente vai sentindo também a falta das pessoas. Mas e por que não, né? Comentar, ó, senti tua falta no. A gente tem aquela coisa também, né, pastor Jorge? De quando a pessoa chega depois de tanto tempo na igreja nossa, que milagre, quanto tempo! Não, né, do tipo assim, que bom que você veio, estamos felizes, né, de te reencontrar, que acho que são pequenas, né, a gente falou aí sobre dicas, acho que são pequenas ações que fazem toda a diferença, né? Luana, quando você Deu problema no áudio, pastor, acho que mutou sem querer aí. Luana, quando você comentou que as pessoas têm os seus lugares na igreja, deixa eu contar uma pequena história que aconteceu aqui na nossa pequena congregação há alguns anos. Nós comentávamos a respeito disso, né? Puxa, fulano senta aqui, outra pessoa senta lá e tal. Aí um senhor já idoso, ele diz assim, pastor, eu gosto muito disso, que cada pessoa sente no seu lugar, porque quando estou em casa, eu tenho, assim, coloco diante de mim essa imagem da igreja e oro pelas pessoas. Eu sei exatamente em que lugar essa pessoa estava sentada, em que lugar a outra pessoa está sentada, e assim isso me ajuda a lembrar o nome das pessoas que estavam ali, eu posso incluí-las nas nossas orações. Hoje ele não está mais sentado no lugar que ele ocupava aqui, ele está na casa lá do Pai, né? Está nos céus. Mas eu achei bem interessante isso, né? Ainda a respeito dos cultos online, claro que tem o seu valor, pode ser um grande instrumento missionário, eu acho que essa é a ênfase que nós deveríamos dar atualmente, né, como um instrumento, né, de ir para fora das nossas paredes e tentar alcançar pessoas que não são atingidas de outra forma, e também servir pessoas em situações, diria assim, excepcionais, ou porque, por causa de trabalho, não podem ir à igreja, ou por estarem adoentadas e assim por diante. Mas, de fato, como muito bem colocou o pastor Jorge, de fato, o lugar do cristão é de estar na igreja, é de estar junto com os irmãos e irmãs na fé e ali receber o que Deus tem a oferecer e, ao mesmo tempo, responder com gratidão, responder com serviço. Perfeito, é o lugar nosso, com o lugar marcado ou sem, o nosso lugar é ali, né? Para a gente ser servido pelo nosso Deus no banquete que é o culto, né? Eu sempre costumo pensar o culto assim como uma sequência de gritos de Deus, né? É ele pegando a gente assim, olha só, eu tô contigo, olhando pra gente, pegando, chacoalhando, né? Eu tô contigo, olha, você tá perdoado, né? Você tá perdoado dos seus pecados. Eu vou te ajudar agora, tu te equipar para para tu poder servir o teu próximo melhor, né? Então você tem lá o perdão dos pecados, que é Deus chacoalhando, tu tá perdoado. Você tem a mensagem que tem geralmente esse ponto do evangelho, da boa notícia de que a gente é perdoado por Deus. É mais uma vez Deus te chacoalhando, você tá perdoado, né? Você tem a Santa Ceia, que é o puro evangelho, é você sendo novamente encostado por Jesus, né? Entrando em comunhão com ele, com o teu irmão, é Jesus de novo chacoalhando, dizendo assim, ó, tá perdoado. E ainda a gente não sai sem a bênção, que não são palavras meramente ditas pelo pastor ou desejo do pastor, mas é de fato a bênção de Deus, é Deus abençoando. Então a gente ainda não sai do culto sem o último chacoalhão, dizer assim, ó, eu estou contigo agora também. Não só aqui nessa nossa uma hora e pouca aí de culto que a gente teve, porque a nossa vida
A vida do cristão, ela é um culto. O culto não termina com a bênção. Ele segue, né? A gente aqui, claro, está falando especificamente mais focado por essa 1 hora e pouca do culto que a gente tem, esse momento, né, da cerimônia do culto formalizado, mas a gente tem que ter a noção de que a gente, até o pastor Ismar, no culto, num dos estudos aqui dessa série, né, tinha comentado assim um pouco dessa compartimentabilização, olha que palavra bonita, né? Que é compartimentar, você colocar, dividir as coisas da sua vida muito, muito certinho, né? Então você pega a fé, por exemplo, e bota numa gaveta. Quer dizer, essa gaveta da fé. Então eu só vou abrir ela quando eu chegar na igreja no culto, tiro a minha fé, né? Eu uso ela, acabou o culto, boto minha fé de novo, fecho a gaveta. Quer dizer, infelizmente hoje tem muito disso. Mas o culto não pode ser isso. A fé cristã não pode ser resumida ao culto ao culto como essa cerimônia formal, mas sim ao culto no sentido mais geral, porque a vida nossa é um culto a Deus. Quando nós servimos ao outro através da nossa vocação, ou seja, do lugar onde nós estamos, onde Deus nos chamou a estar e a servir, ali nós estamos também cultuando a Deus. Mas, de novo, isso não pode servir como desculpa. Pode dizer assim, bom, se a minha vida é um culto a Deus, então eu não vou no culto lá onde Deus quer me servir. Isso é brincar com a graça de Deus, né? E aí nós precisamos alertar que a pessoa está andando assim entre ovos, né? Porque tá flertando aí com o outro lado da história, porque é isso que o diabo quer. Quer usar as coisas que são boas e transformá-las em ídolos, né? Como a gente falou antes, por exemplo, pode acontecer com qualquer coisa. Na verdade, pode transformar qualquer coisa em ídolo. Então, entender culto assim, né? Qual que é o significado do culto? Culto é sim aquele momento, mas também é a minha vida de serviço na minha vocação, ou seja, onde Deus me colocou para servir o próximo. Na minha família, na sociedade, na rua, no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, na minha escola, no meu trabalho, onde quer que Deus me chamou para estar e para servir, ali eu vou cultuar Ele através da minha ação. Boa lembrança, você citou aí o pastor Ismar, eu me lembrei do pastor Tiago, que era da Rádio CPT antes, né, que ele costumava dizer assim, a gente não veste a roupa de cristão e vai para o culto, né? Então a mesma coisa que o pastor falou, e acho que isso é super importante, né, pastor, porque a gente está vivendo aí essa era digital também, né? É a gente lembrar de que, sim, podemos ter as nossas contas, nossos perfis no Face, no YouTube, canal no YouTube, Instagram e tudo mais, mas é lembrar de quem nós somos e qual é o testemunho que a gente está dando, né? Acho que isso é bem importante também, né? Afinal de contas, né? A gente vai lá no culto para nos alimentar aí da palavra de Deus, nos servir de Deus, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que aplicar isso, né? E dar o nosso testemunho e aplicar isso na nossa vida diária, né? Perfeito, nosso testemunho é o que vai causar aquela pulguinha, né? Por que que ele tá agindo assim? E aí a porta está aberta para a gente falar do Evangelho. Bacana, bacana. O tempo passa muito rápido, a gente vai chegando aí ao final do nosso estudo de hoje. Nem deu tempo aí de ler os comentários, o pessoal foi participando, né? A gente agradece muito o carinho da nossa audiência. Inclusive, a gente colocou ali nos comentários o link para quem quiser adquirir e não adquiriu ainda o seu caderno de estudos aqui, porque agora está pequena a minha tela, lá no site da Editora Concórdia, loja virtual, né? editoraconcordia.com.br, você pode estar adquirindo por apenas R$ 6. E fica a dica, né? Vale a pena, pessoal. Na sua congregação, se vocês estão fazendo os grupos de estudos também, né? Participe, que realmente é bem enriquecedor, e continue acompanhando a nossa série de estudos aqui na Rádio CPT. Vamos encaminhando para o final, então, pastor Arno Bessel, seus últimos comentários aí antes das palavras finais do nosso convidado. Só tenho a agradecer ao pastor Jorge pelas excelentes colocações. Gostaria de, à base disso, estender o convite a todos para que, de fato, participem do estudo, seja na sua congregação, num grupo de estudo, talvez em casas ou onde for, e aproveitem, que é um grande instrumento. E, ao mesmo tempo, também oro para que Deus continue abençoando ricamente aí o seu ministério, sua família, e a congregação e a escola, que, quando falo em capelania escolar, eu lembro muito bem do tempo que eu servi como capelão no Instituto Concórdia de São Paulo. É um grande campo de trabalho, é muito bonito, desafiador, mas é ali que a palavra de Deus também é anunciada para que pessoas recebam essa palavra, sejam abençoadas por ela. Um grande abraço para você e também, Luana, para você e todos os nossos queridos amigos do canal CPT.
Tornar um abençoado final de semana e até semana que vem, se Deus quiser. Pastor Jorge, a palavra é sua. Mais uma vez, a gratidão aí por estar com a gente, compartilhando aí o seu estudo, viu? Valeu, eu agradeço pelo convite, né? Pena que já terminou realmente tão rápido, a gente está se divertindo, passa voando, né? E eu espero, assim, que esse estudo possa servir para a gente pensar, né? Refletir um pouco, servir de alerta também, e ao mesmo tempo de incentivo, de fomento a essa busca, de novo, por uma vida de comunhão, de culto, né? No coração da igreja, que é o culto. Então, se você está afastado, por algum motivo, e eu não sei por que motivo é esse, volta. Jesus está te esperando de braços abertos no culto ali, ele quer te servir, né? Volta, ainda dá tempo, enquanto a vida há esperança. E eu quero dar um grande abraço a todos vocês que estão nos assistindo aí e dizer que estamos sempre à disposição para o que precisarem. Amém, amém. Obrigada. Aliás, boa lembrança do pastor. Fica o convite. Hoje, sexta-feira, né? Final de semana aí, todas as nossas congregações vão ter culto ou sexta, ou sábado, ou domingo, né? Aproveite aí, né? E também fica a dica para que convide. Aí eu me lembrei, recentemente a gente celebrou o aniversário de 53 anos da nossa congregação e a gente desafiou aí, né? Era o culto do 100, era desafiando para colocar uma pessoa, um membro convidar outro membro ou um amigo, enfim, para a gente colocar 100 pessoas dentro da igreja. E me lembrei que agora, esse final de semana, no domingo, nós temos o culto do distrito do Digra, que é o meu distrito, o Distrito Vale do Rio Gravataí, onde as congregações todas são convidadas, né, a participarem desse culto domingo às 9 horas da manhã na Capela da Ubra. Então fica o convite, né, pessoal da região aí, quem quiser participar. O distrito do Digra vai estar reunido na Capela da Ubra às 9 horas da manhã no domingo. Você também será muito bem-vindo. A gente agradece o carinho de toda a nossa audiência participando com a gente. Compartilhe esse programa para que essa mensagem alcance mais pessoas também, né, possa ser um instrumento de Deus na vida de cada um de vocês. Abençoado final de semana e até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.